pessoal, estamos aqui com mais Super Cérebro Cast. O Super Cérebro é uma metodologia onde nós envolvemos neurociência e educação e desenvolvemos a integridade humana, tanto de habilidades cognitivas quanto socioemocionais. O Super Cérebro é uma rede de franquias que atinge todo o Brasil. Nós temos mais de 300 franquias no Brasil todo e sempre trabalhando com esses estímulos cognitivos, desde a infância até longevidade. E hoje eu tô com uma pessoa que, além de muito competente, muito inteligente, pensa numa pessoa, gente, que eu sou fã dele, sou fã. Ele já até riu aqui do meu lado, porque é verdade, gente. Eu sou fã de uma pessoa muito inteligente, muito dedicada, que faz um trabalho brilhante de levar conhecimento de qualidade com evidências científicas. Fábio Coelho, seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Renata. Fico até sem jeito com os elogios, vou tentar caprichar ao máximo aqui hoje. Agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos falar sobre TEA, que é muito importante cada vez mais aqui no país, né? Verdade. O Fábio, ele é psicólogo, especialista em transtornos do espectro autista, diretor da Academia do Autismo, no qual eu tive o prazer de fazer um curso lá e fiquei encantada. Nós estávamos comentando aqui nos bastidores que eu fiz o curso todinho, devorei o curso de aba. Ele é também, deixa eu só ver se eu não esqueci, diretor da Academia do Autismo, especialista em análise do comportamento. O currículo dele é enorme, gente. Análise do comportamento aplicada, mas também pai do Guilherme e do Fernando, que tem o espectro autista. Esqueci alguma coisa, Fábio? Não, é isso, né? Minha maior fonte de aprendizado, com certeza, é o Guilherme e o Fernando, e foram eles que me levaram para a área do autismo. Daqui a pouquinho a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também. Tá, e me fala um pouquinho, quem é o Fábio antes do espectro autista? Antes desse aprofundamento? Então, eu sou do Sul, sou gaúcho, me mudei para o Rio de Janeiro a trabalho. Eu passei num concurso da Marinha e fui transferido, né, para o Rio de Janeiro. Então eu tenho essas raízes muito fortes no Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Então sou uma pessoa muito simples, né? Preciso de poucas coisas para me sentir bem. Teve esse choque cultural, então eu acho que eu consegui com o tempo pegar o que tem de bom no Rio Grande do Sul, o que tem de bom no Rio de Janeiro, né? E aprendo muito com as culturas diferentes, né? E depois do diagnóstico do meu filho, eu me encontrei assim, o propósito da minha vida. Hoje o autismo é o propósito da minha vida, tanto que eu saí da Marinha, saí do concurso, me dediquei inteiramente, né, à área do autismo, tanto em casa, quanto nas clínicas, quanto nos estudos, mestrado, doutorado é na área também. Então eu vivo o autismo realmente 24 horas por dia, é o que eu me sinto bem fazendo, é o que eu gosto, sabe, quando você acorda e sente um propósito, assim. Então eu me achei no autismo. O autismo transformou minha vida, assim. Que legal. E você já tinha buscado a psicologia antes do diagnóstico deles? Ou foi durante? Então, Fábio? assim, Renata, foi antes, mas eu tenho a minha fé, eu sou cristão, e eu acredito que as coisas não são por acaso, assim. Então, eu entrei na psicologia visando uma outra coisa, completamente diferente, que era justamente seguir a carreira militar. E quando eu estava me formando, eu me formei em psicologia, eu fiz um concurso interno para oficialato, para oficial de marinha, para seguir a carreira. Fiquei na reserva, eram 2 vagas, eu fui o quarto. Fiquei muito frustrado, né? Meu primeiro concurso, bati na trave, né? Só que ao mesmo tempo que eu fiquei frustrado, eu comecei a atender em consultório. O meu filho recém tinha recebido o diagnóstico, os pais começaram a me procurar, e aí foi quando eu comecei a atuar com a psicologia na área do autismo. Mas inicialmente eu atuava com a psicologia dentro do espaço da Marinha, que era voltado para uma área completamente diferente, que era trabalhar com pilotos, controladores de voo, para prevenir acidentes aeronáuticos. Nossa. Eu trabalhava com a aba, porque era análise do comportamento, mas era visando ali habilidades sociais, para prevenir estresse, justamente para prevenir acidentes aéreos, né, entre pilotos, controladores de voo, mecânicos de aeronave. Então era uma área completamente diferente, até receber esse convite do autismo, né, para eu trabalhar nessa área. Que legal, Fábio. Interessante, não sabia essa parte. Sim. A gente vai conhecer. De fato mudou a minha vida, né, o autismo. Mudou sua vida. E a gente vê muitas pessoas que falam o que é o autismo de uma forma até inadequada, Fábio. Então eu queria ouvir, e queria que muitas vezes nós temos pais aqui assistindo, famílias, professores. O que é realmente o autismo? Então, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento.
Isso significa que ele está dentro desse conjunto de transtornos, tem uma base genética muito forte, tem uma base hereditária forte também, e tem alguns fatores ambientais, a gente não sabe todas as explicações sobre o autismo ainda, tem muita coisa o que ser pesquisado, mas a gente já tem alguns pontos ali de exposição do feto a algumas substâncias, alguns estressores que podem aumentar as chances do autismo ocorrer, ou seja, são fatores ambientais ainda na vida intrauterina. Ah, Então a tá. gente tem um transtorno que a criança ela nasce com essa condição, a gente que ainda não tem tecnologia suficiente para diagnosticar antes, no pré-natal, por exemplo, mas a gente consegue já diagnosticar hoje com 18 meses, até 24 com bastante convicção científica, mas agora a gente já tem tecnologias que permitem até um diagnóstico antes, ou pelo menos mapear os primeiros sinais até antes disso em bebês. Agora tem o rastreamento ocular, por exemplo, que a gente consegue por meio do rastreamento ocular e o uso da tecnologia, a gente consegue, com uma alta correlação, avaliar sinais de autismo e começar uma intervenção precoce com 12 meses, 10 meses, dependendo da situação. Então, hoje o transtorno do espectro autista é uma condição que a gente consegue mapear antes, mas que vai impactar sempre a área da socialização, da linguagem e os interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Então, são as áreas que nós vamos avaliar para diagnosticar. E é importante dizer que o autismo ele é um transtorno. Perfeito. Transtorno significa que tem um impacto suficiente para causar danos, digamos assim, para causar prejuízos na vida, na autonomia, na vida daquela pessoa. Senão a gente está falando de traços que são traços humanos, são comportamentos humanos. Então a gente tem que avaliar os diferentes critérios que o DSM, que a CID vão nos trazer nessas áreas, linguagem, socialização, interesses restritos e repetitivos. Vamos avaliar sim a presença dessas características, mas essas características elas têm que ter uma intensidade grande ao ponto de causar um impacto suficiente na vida daquela pessoa. Senão a gente está falando só de um fenótipo ampliado, de pessoas que têm traços de autismo, mas que não preenchem os critérios do autismo. Então, antes da gente falar de autismo, a gente tem que falar de transtorno, o conceito de transtorno para o DSM. Porque senão a gente começa a ir para um caminho que é um caminho muito perigoso, né? De expandir muito o espectro. E aí, quando a gente expande muito, a gente acaba se perdendo, porque a gente acaba fugindo muito do que é, de fato, né? O espectro autista, né? Nossa, você falou algo muito importante, porque às vezes a gente fala assim, nós temos visto que os dados têm aumentado muito, né, em relação a isso. Então, eu lembro que logo no começo, que eu começava a dar palestras, formação, era 1 a cada 200, depois foi... Hoje nós estamos com os últimos dados, se eu não me engano, de 1 para 31, Sim. Isso. E tem alguma causa, Fábio, desse aumento, talvez... tão grandioso, porque a gente fala, as pessoas não sabiam do diagnóstico, agora nós podemos incluir ali dentro desse diagnóstico, mas quais seriam as causas para esse aumento tão grande? Sim, a gente tem, primeiro, tivemos os dados oficiais no Brasil pela primeira vez agora, saiu recentemente, só que são dados que vão nos dizer 2,4 milhões de autistas no Brasil, os dados do IBGE. Que é muito alto, muito não é, alto, Fábio? Mas são dados de pessoas diagnosticadas. Essa pesquisa, que foi amostral, na verdade, não foram em todos os domicílios, mas chega, né, o profissional lá do censo e ele vai chegar na casa e vai perguntar assim, tem alguma criança diagnosticada com laudo médico de autismo aqui nessa residência? Se tem, aí a gente vai ver gênero, escolaridade e todas aquelas correlações que foram feitas e apresentadas, né? Mas começa por se tem alguém diagnosticado. O que significa? Que nós temos 2,4 milhões de autistas diagnosticados. Então, provavelmente, esse número é muito maior. Os dados americanos hoje trazem 1 para 31, né? Sim. De 31 crianças, uma está no espectro autista. Então, de fato, a gente vem tendo uma tendência muito grande de diagnósticos, um aumento significativo de diagnósticos, que fica a gente sempre essa pergunta, né? O que está causando isso? A gente sabe que teve uma mudança no diagnóstico, que a gente não pode deixar de falar isso. Certo. Então, 2013... o conceito de autismo mudou para um espectro autista. Outras condições foram subdiagnosticadas ou deixaram de existir. Então a gente tem, por exemplo, deficiência intelectual. O índice de diagnóstico de deficiência intelectual caiu muito, ao mesmo tempo que o índice de autismo subiu bastante. A gente tem outras condições que deixaram de existir, como síndrome de Asperger,
autismo atípico, Que eles estão dentro do estão espectro dentro do agora. espectro autista. Então, o autismo ele trouxe uma migração de diagnósticos, né, Ah, para essa categorização. A gente tem sim, de fato, uma maior conscientização sobre autismo, de profissionais. Por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre autismo na faculdade, ninguém me ensinou nada sobre autismo, não vi nada sobre autismo na faculdade toda. Hoje, provavelmente, as graduações de saúde e educação apresentam a temática. As faculdades de medicina estudam autismo, coisas que há 10, 15 anos atrás não aconteciam. Pediatras têm conhecimento, inclusive tem uma obrigatoriedade de aplicar a MCHAT nas crianças, né, o sistema público, nas consultas de pediatria. Então, o conhecimento sobre autismo aumentou muito na sociedade e nos profissionais que deveriam estar fazendo já os diagnósticos antes e não tinham conhecimento para isso. Mas a gente tem também algumas pesquisas tentando encontrar outros fatores culturais, sociais que possam, apesar de não ter nenhuma evidência hoje, os estudos sempre são válidos, né? Então, se tem uma problemática, se tem uma inquietação, né? Por que o diagnóstico está aumentando? Os estudos para tentar encontrar explicações são super válidos e eu super incentivo. A gente só não pode cair em mitos e em teorias, tem que buscar as explicações, né? E a gente tem também um fenômeno que me parece que empiricamente todos já perceberam, mas talvez a gente fique com receio às vezes de falar um pouquinho, que é sim uma visão um pouquinho mais expandida do espectro. Então, quando há um tempo atrás, a gente mapeava apenas alguns traços e dizia que essa pessoa estava fora do espectro, mas tinha traços, hoje é como se a gente tivesse expandido um pouquinho. Esse seria o fenótipo o fenótipo ampliado, mas do... muitas pessoas que antes estavam no fenótipo ampliado, hoje a gente vem categorizando, diagnosticando como autismo. E é uma forma de compreender o autismo. Isso é muito subjetivo às vezes, porque quando a gente diz assim, impacto suficiente na vida da pessoa, os traços têm que ter um impacto suficiente na vida da pessoa. Como que nós vamos mensurar isso? A própria pessoa que vai ter que, né, de alguma forma, nos trazer esses prejuízos que ela sente, muitas vezes isso é interno, ela que sabe. A dor, quem sente é quem sente, né? Sim. Então isso acaba levando a algumas pessoas buscarem diagnóstico, outras não. Então é um fenômeno que ainda a gente precisa entender de fato o que está acontecendo, mas tudo isso somado faz com que a gente tenha um aumento de diagnósticos no autismo, e a gente precisa cada vez mais, e acho que isso que é o mais importante, compreender e lidar de uma maneira eficiente, humanizada, digna, estudar, com essa né, condição. Fábio? E estudar cada vez tem mais. que ir atrás da informação. Sim, perfeito. Você falou na questão dos sinais que acontecem. Imagina uma família, Fábio, uma mãe, um pai, que às vezes, quando tem o primeiro filho, às vezes a gente não tem muita comparação, né? De dizer, ele tá com atraso de linguagem. Quais seriam os sinais que você daria aqui para os pais? Fiquem atentos e busquem ajuda. Não necessariamente que seria o autismo, mas que tem algo errado com a sua criança que talvez esteja dentro do espectro. A gente precisa analisar ali o que são os marcos do desenvolvimento. Perfeito. Porque assim, o que é esperado que uma criança, baseado na média populacional, faça em alguma idade, né? Na área motora, mas principalmente nas áreas que vão impactar o autismo, no caso, que é fala, socialização. Então, quais seriam esses sinais, né? O atraso na fala é um sinal, pode ter uma variaçãozinha ou outra, mas com 1 ano e meio é esperado que a criança esteja falando, com 2 anos formando frases. Então, se isso não está ocorrendo, tem que procurar um profissional. Questões relacionadas à socialização, então o rastreio ocular, que é agora uma forma de diagnosticar com uma alta correlação. Isso já é possível no Brasil, esse rastreio ocular, Fábio? As pessoas têm acesso a isso? A tecnologia ainda é muito recente aqui no Brasil, mas o rastreio ocular, ele mapeia o quê? O contato visual e o rastreamento dos olhos para a socialização, que a gente chama de atenção conjunta. Então isso a gente pode pegar, né? Será que se a criança, eu faço uma cosquinha nela, ela olha para mim? Será que eu chamo ela pelo nome, ela se vira para se atentar porque uma pessoa está falando? Será que se eu pego um objeto que ela gosta e mostro para ela, ela vira para observar? E se eu ando com esse objeto, ela acompanha esse objeto? Então, mesmo não tendo a tecnologia que vai medir isso, né, de uma maneira muito mais precisa, rápida, sem ser nada invasivo, eu posso, de um modo mais comportamental, fazer ali, né,
alguma testagem com a criança para ver se ela vai ter esse rastreio ocular, se ela vai interagir comigo numa brincadeira de cosquinha, numa brincadeira de cadê, né? Achou, né? Achou! Então eu me escondo para a criança, então são sinais. Tem algumas outras características, às vezes, de uma dificuldade mais de sentir o toque, então essa questão sensorial, de crises muito aguçadas por questões sensoriais, de iluminação, som, o próprio Tátil. toque mesmo, na criança evitar um pouco o contato físico, isso pode estar presente, então a gente vai avaliar esse conjunto de fatores, mas esses seriam os principais sinais assim para os pais estarem atentos e buscar uma avaliação, conversar com o pediatra ou até procurar algum profissional da saúde específico para a causa, né, que seria um neuropediatra, um psiquiatra infantil, um psicólogo ou uma fonoaudióloga especialista na área que vão começar a montar a rede ali de avaliação e a rede de E uma intervenção equipe também. multidisciplinar com um olhar muito Sim, específico. E é tão importante a questão do estímulo também, né, Fábio? Quanto antes a gente perceber que tem algo errado com a nossa criança, trazer isso e estimular, independente, eu acho que do diagnóstico. uhum, Percebeu que tem algo? Vamos estimular. perfeito. Que isso é o mais importante. Se tem uma coisa assim que se a gente tivesse sentado aqui com uns 1000 profissionais que trabalham com autismo, provavelmente todos levantariam a mão concordando, seria isso. Quanto antes a gente começar a intervenção, melhor é o prognóstico, né? E essa intervenção ela começa com estimulação em casa, com os pais e com os profissionais que vão avaliar e vão fazer uma intervenção eficiente. As pesquisas mostram que se a gente começa a intervenção com 1, 2 anos, ou se a gente começa com 3, 4 anos, isso faz uma diferença enorme para o prognóstico. Então, quanto antes a gente começar um trabalho, o cérebro está ali uma esponjinha pronta para aprender, né? A gente tem Neuroplasticidade. neuroplasticidade, a gente tem um super cérebro ali, Tem um né? super Então é o sério. momento de estimular ao máximo mesmo para a gente conseguir os ganhos, que são os maiores ganhos para a vida desse aprendiz, né? Perfeito, Fábio. Eu tenho uma criança, né, dentro do espectro que a gente trabalha com o super cérebro. Esse é o Soroban. Não sei se você Aham, conhece o eu Soroban. conheço. Nós temos esse é do professor, nós temos o do aluno. E Fábio, ele anda pela escola com o Soroban, porque o foco de interesse dele ficou em cima do Soroban, Aham, né? Então, fala um pouquinho dessa questão do foco de interesse. A gente percebe muito que eles têm um foco de interesse que pode ser por letras, e aí a gente tem uma alfabetização precoce, aham. e às vezes os pais falam, ai, que coisa mais linda, né? Ele tá lendo com 3 anos, mas a gente sabe que dentro desse cérebro não era esperado Sim, ainda para essa faixa etária. E a gente tem muita questão, às vezes eu percebo, dinossauros, baleias, sim. eles sabem muita coisa, Fábio, que a gente não domina, né? Eles Aham. sabem aquelas coisas mais específicas do que é o foco de interesse disso. Esse também é um ponto que nos chama atenção? Sim, e precisa ser usado, né? A gente precisa justamente encontrar essas preferências. Então, se ele gosta do Soroban, a gente vai usar o Soroban e vai buscar estratégias de ensino. No caso, o Soroban já é utilizado para o ensino, né? Tem essa Uhum. finalidade, mas imagina que fosse algo que não fosse utilizado, aí vai a criatividade do profissional de como que eu posso utilizar isso para alcançar os meus objetivos de ensino independente da área. Então, o desafio, na verdade, do autismo é encontrar as preferências, porque aí a gente vai encontrar a motivação do aprendiz, que é o que a gente precisa buscar. A gente só tem uma pessoa pronta para o aprendizado se ela está motivada, se ela está ali, né, numa fase de calma, engajada, relaxada, motivada para o aprendizado. E o hiperfoco, né, essa área de interesse, tem esse poder de motivar a pessoa. Então, quando a gente encontra isso, tudo fica mais fácil. Então, eu fico um pouquinho até abismado quando o profissional ele quer evitar usar isso. Isso, eu ia perguntar Porque o mais isso, difícil é encontrar Fábio. isso. É Quando a gente verdade. encontra, a gente tem um caminho para o aprendizado. E aí vai o profissional e Perfeito. corta isso. Não. É lógico que a gente vai ensinar num espaço multi, a gente vai ensinar a mudar o foco, a tolerar, se afastar de um item de interesse, a trocar turnos, a gente vai ensinar a pessoa a seguir uma rotina e se engajar em coisas que também não são de altas preferências, mas a gente precisa ensinar esse aprendiz. Se a gente encontrou um caminho, a gente tem que usar ao máximo esse caminho, não cortar isso, né? Isso pode ser algo como um sistema de recompensa? Então você faz isso e daqui a pouquinho você tem seu foco de interesse. Ou isso não é adequado, Fábio? O ideal, o melhor caminho é que isso esteja dentro
da própria rotina, ou seja, quanto mais natural e funcional for o trabalho, melhor. Então imagina que a criança ela gosta do Mickey. Eu posso pegar um boneco do Mickey e o boneco do Mickey ele está ali dentro da atividade. Então eu estou ensinando, por exemplo, pareamento, eu tenho as fichas de pareamento com os personagens do Mickey, os amigos do Mickey. Ou seja, é natural, está dentro da atividade, eu não preciso entrar com um item como uma consequência. Eu posso pegar o Mickey, já que o objeto ele é de apego, eu posso pegar o Mickey e deixar o Mickey assistindo. Ó, o Mickey ele tá aqui, mas ele tá vendo você fazer atividade. Perfeito. Se você acertar, ele vai vir aqui te elogiar. Então eu crio alguma história, mas o personagem ele tá dentro do ambiente natural. Então esse seria o ideal, porque quando o ensino ele é mais natural possível, a gente não precisa depois ficar tirando uma consequência que é artificial. Mas em alguns casos, a motivação é tão baixa do aluno para atividades estruturadas que a gente vem com consequências arbitrárias, né, que é chamado o reforço, né, o reforçador. Aí a criança ela faz uma atividade e ganha um tempo de acesso ao item. Isso é usado especialmente em casos com suporte maior, mas isso vai ser retirado gradativamente. A gente chama isso de um ensino por tentativas discretas, né, um ensino estruturado que usa essas consequências para aumentar a motivação do aluno. O aluno não tem engajamento, não tem tolerância, não fica em sala. Então a gente usa esse mecanismo porque é muito importante nesse momento, mas a gente vai, assim que possível, ir retirando gradativamente isso e substituindo por outros tipos de reforço, que é o reforço natural, que é o que a gente almeja, né? E isso, eu não sei se. Aí você me corrija, Fábio. Muitas vezes quando a gente tira, né, como você falou do Mickey, eu tiro de repente o Mickey e eu digo assim, agora na hora do Mickey, agora é a hora da atividade, eu posso ter um comportamento disruptivo. Essa criança pode ter ela se desregula ali. E aí a gente sempre tem que pensar, e eu lembro muito do seu curso, Fábio, quando você fala assim, vamos ver o antecedente. Então, às vezes, a gente não percebe que a gente retirou algo da criança, ou ela está num ambiente que não é adequado ali, ou com muitos estímulos, barulhos, muitas pessoas, e ela entra nesse comportamento disruptivo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso acontece muito dentro da escola. E aí, às vezes, o professor não percebe o que antecedeu aquilo, e aí, para a gente voltar com a criança, acalmar a criança, regular a criança, muitas vezes não é tão simples assim, né, Fábio? E a gente tem que estar sempre atento a isso. A gente fala muito de comportamento, né, no autismo, a análise do comportamento aplicada, a aba, a gente fala muito de comportamento, mas poucos entendem o conceito de comportamento. O conceito de comportamento para a aba não é só a ação da criança, é uma relação de uma pessoa com o ambiente. A gente sempre analisa essa relação, ela é indivisível. Então, o comportamento é uma ação, mas levando em consideração sempre o entorno. Então, quando eu vou analisar um comportamento, como, por exemplo, a criança não se engajou, chorou, gritou, bateu, se bateu, eu preciso olhar para esse entorno. E aí a gente vai buscar os antecedentes que muitas vezes motivaram isso. Muitas vezes evocaram essas respostas. Então, imagina que a criança estava engajada numa atividade. Historicamente, quando ela é frustrada, ela se engaja em um comportamento problema, e eu vou e tiro o objeto de uma maneira abrupta, sem avisar, sem uma padronização. Essa criança se engaja em um comportamento problemático. Quem que causou isso? Quem causou foi o próprio profissional que tirou a demanda. Lógico que sem querer, né? Por falta de conhecimento. Mas a causa veio daí. Então eu vou aprender com esses comportamentos para prevenir futuramente. Eu vou ter que pensar assim, quando eu quiser tirar algo da criança, eu vou avisar antes. Quando eu posso pensar numa forma de ensino que eu não precise privar ela disso, que o objeto possa ficar ali, ou se for algo que ela não possa ter acesso de fato, talvez ela não possa observar esse item. Então, às vezes é uma alta tecnologia, né? Ela vê o meu celular, eu não deixo ela pegar, ela entra em crise. Então, ela não pode ver o meu celular. Eu não posso chegar com ela e deixar o celular no visual dela, porque isso vai ser o estímulo para ela querer, e quando eu digo não, ela se envolve em um comportamento problema. Então todas as estratégias elas partem da gente entender o contexto do comportamento. E aí a gente vai passar por uma mudança de todos os envolvidos, inclusive do profissional. Então a gente precisa estar sempre aberto para o aprendizado para poder prevenir os comportamentos problema, né? Perfeito. Você falou do ABA. O que é o ABA, né?
porque a gente tem o aplicador de aba, a gente tem o supervisor de aba. Então, o que é o aba em si? Então, a aba é análise do comportamento aplicado. É uma ciência que se chama análise do comportamento. Tem um braço teórico, tem um braço experimental. É uma ciência que tem esse rigor científico e ela é aplicada em diferentes áreas. Mas na área do autismo especificamente, ela ficou muito famosa, digamos assim. Porque ela foi a primeira ciência a mostrar que, olha, é possível ensinar crianças com autismo, crianças com atraso de desenvolvimento, crianças com deficiência intelectual, se a gente estruturar o ensino, se a gente individualizar, personalizar o ensino, se a gente trouxer uma consistência e uma intensidade maior do que outras crianças precisam. Então, por conta disso, desde a década de 70, 80, a aba ela ficou muito famosa nesta área, ao ponto até dessa nomenclatura aba, que foi usada aqui no Brasil. Lá no começo, muitos usavam ACA, por exemplo, análise do comportamento aplicada, ou intervenção comportamental. O meu primeiro curso foi justamente formação avançada em intervenção comportamental no autismo. A gente não chamava de aba, né? Porque é uma sigla em inglês. Mas em algum momento a gente pegou essa sigla americana e trouxe para o Brasil e se popularizou assim. Então hoje, quando se fala de aba, basicamente a gente está falando dessas intervenções na área do autismo, dos transtornos do neurodesenvolvimento. É uma ciência que tem robustas evidências para essa população. Tem bons resultados. Tem bons resultados. Mudou muito nos últimos anos, especialmente com a entrada da compaixão como uma dimensão, um trabalho cada vez mais humano, um trabalho que basicamente diz assim: nenhum resultado é mais importante do que o bem-estar do meu aprendiz. Então, primeiro eu busco o bem-estar, depois eu ensino. Eficiência a gente já sabe que tem, a gente já sabe que consegue ensinar. Agora a gente precisa garantir antes disso um trabalho humanizado, eficiente, mais humanizado, né? Então a aba evoluiu muito nesses pontos também nos últimos anos. E por isso que é a ciência mais procurada na área do autismo. Tem dentro desse guarda-chuva várias formas de atuação, mas tem alguns pontos em comum, que é capacitação do profissional, um trabalho de equipe que precisa de um supervisor e um aplicador, um trabalho que precisa de registros, precisa de supervisão para a gente analisar esses registros e tomar decisões baseadas nos dados. É uma ciência, então tem um compromisso com os dados, generalização do ensino para diferentes ambientes, participação dos pais. Então são alguns pontos que tem várias formas de atuar com aba, mas esses indicadores tem que ter. Senão a gente está falando de uma outra coisa, não de aba. Sim. E aí tem uma frase que eu gosto muito que você colocou, e vou emendar uma pergunta na outra, tá, Fábio? Você colocou: não fui eu que escolhi o autismo, foi o autismo que me escolheu. E aí isso te levou a criar a Academia do Autismo? Sim. Sim, porque eu fiz um concurso quando eu tinha 18 anos e foi a realização, digamos, de um sonho, né? Poxa, eu vou entrar para a Marinha. Depois eu queria muito trabalhar na área da aviação da Marinha e passei no concurso, vim para o Rio de Janeiro para trabalhar na aviação da Marinha. Aí eu casei, eu tive, né, meus filhos, né, aquela coisa de, poxa, estou estudando, fiz faculdade de psicologia, vou passar num concurso para oficial da Marinha, vou casar, vou ter minha família, então a vida organizada, sabe? E aí veio o diagnóstico de autismo e deu aquela chacoalhada que dá em qualquer na família mesmo. Na família como um todo, né? E aí, a partir disso, por isso que eu digo que o autismo que me escolheu, a partir disso que eu percebi que eu poderia ser mais feliz vivendo o autismo. E aí eu mudei todo o meu planejamento de vida, e a partir dessas dificuldades que a gente teve com o Guilherme, que é o meu filho mais velho, não tinha nenhuma clínica de aba no estado do Rio de Janeiro. Não tinha nenhuma escola preparada para recebê-lo. A gente está falando de 2012. Estava saindo a lei do autismo, né? Então nem os direitos legais, o autismo não era nem considerado uma pessoa com deficiência ainda. Os pais me procuravam para tirar dúvidas e eu tinha essas dúvidas e eu não tinha com quem tirar, porque não tinham profissionais para, sabe, quando você quer aprender, mas quem que vai me ensinar? E mesmo dentro da psicologia. Mesmo dentro da psicologia. Eu precisei sair do estado do Rio de Janeiro para aprender com a Cintia Guilherme lá em Campinas, no ITCR, na Gradual, foi onde eu fui fazer minha formação. Eu fiz especialização em autismo em São Paulo, eu tive que sair do estado do Rio de Janeiro para ir para Araraquara fazer especialização. A minha certificação internacional é de fora do Brasil, pelo IBAL. Então eu tive que fazer a certificação fora, porque não tinha nenhuma certificação nacional. A BPMC não tinha ainda acreditação, não existia certificação nacional. Então tudo fora. E aí eu comecei a fazer os cursos.
ainda nem eram comigo esses cursos, eu contratei profissionais para fazer o curso, eu ministrei só um módulo do curso, e aí os cursos online deram super certo e nasceu a Academia do Autismo. Hoje a gente tem quase 60 mil alunos, tem cursos em português, em espanhol, temos pós-graduações, temos o licenciamento para clínicas, então o negócio se tornou tão grande que eu montei um método para trabalhar com autistas. Porque a aba tradicional americana, quando a gente traz para a nossa realidade, ela não se encaixa muito bem nos aspectos de vista legal, inclusive. Né? Porque a gente não tem regulamentação do AT, por exemplo. Então, quando eu contrato um profissional que não é, por exemplo, da psicologia, e coloco como AT um estudante, coloco como AT... Algum estagiário de pedagogia, por exemplo. Aí o plano de saúde está me contratando 30 horas de psicologia aba. Aí eu coloco 20 dessas horas com um estudante de pedagogia para fazer, eu estou cometendo um crime. Muita gente faz isso, mas não sabe. Mas isso é exercício ilegal da profissão. O plano de saúde está me contratando para fazer serviços de psicologia, uma profissão regulamentada. O psicólogo, ele tem graduação e registro no conselho. Eu boto um estudante de uma outra área para fazer esse trabalho, isso é um crime. É a mesma coisa que você chegar no hospital para consultar com um médico e não é o médico que está atendendo. É a mesma lei. Então, assim, quando a gente pega algo que funciona em outro país e traz para cá, mas não se adapta à nossa cultura, à nossa legislação, a gente corre esses riscos. Então, o que eu fiz foi criar um método que pegasse esse modelo americano, mas que se adaptasse à nossa realidade. Um trabalho interdisciplinar, onde profissionais de diferentes áreas, pedagogia, né, a partir da psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, apliquem essa ciência dentro do modelo que permita que os planos de saúde contratem adequadamente, que tenha evidências, mas que se adaptem à nossa realidade. E aí esse modelo hoje está presente em 32 clínicas, ele é um modelo da Academia do Autismo também. Então, além dos cursos, hoje nós temos esse licenciamento para as clínicas também. Que maravilha! A gente tem uma grande procura, Fábio, de pais, famílias, para usar o método Supercérebro com crianças com TEA, né, e outros transtornos também. Então, a gente tem uma alta procura nisso. E a gente vê, eu acho que você falou bem colocado, a questão de uma metodologia, existe uma sequência, existe um padrão a ser seguido, e é o que a gente faz dentro do Supercérebro. Porque nós não trabalhamos só com raciocínio lógico, a gente trabalha com socioemocional, que são os jogos. E às vezes, como você falou, ele perdeu, ele se frustrou ali. Como é que a gente lida com tudo isso? Então, acho que vai muito de encontro aí a nossa metodologia. A gente tem inúmeros materiais que vão trabalhar com funções executivas, porque uma criança com TEA também tem falhas em funções executivas ali. No socioemocional também. Então, acho que vai muito de encontro, né, isso. Sim. E eu percebo muitos pais procurando o método Supercérebro para poder trabalhar, né, para poder estimular muito mais, não só a questão, como eu falei, cognitiva, mas a questão socioemocional, por meio dos jogos, a socialização, porque tem aí um prejuízo nessa comunicação, nesses aspectos sociais. E também existe, Fábio, muitos mitos em relação ao autismo. Então, assim, eu espero que isso não aconteça mais, né? Mas eu escutava mãe geladeira, vacinas, né? Você não toma vacina que você vai ter com a criança com TEA. Qual é o maior mito, ou um dos maiores que você coloca, que nós temos que quebrar esse mito dentro do autismo, Fábio? Perfeito, em relação ao supercérebro, cognição e emoção tem que caminhar juntos mesmo, uma influencia na outra, né? Então, se eu não tenho a emoção, o cognitivo cai, se eu só tenho o cognitivo, a emoção cai, então caminhar juntos nesse sentido, e o método permite isso, né? Em relação aos mitos, esses dois que você trouxe para mim são os maiores que eu já ouvi, assim, né? Por causa do impacto que isso gera para a sociedade. Primeiro, durante muito tempo, as mães tiveram depressão, tiveram ideação suicida, tiveram uma culpabilização, porque entenderam, vindo de profissionais, de teorias escritas por profissionais, que a frieza delas causava o autismo nos filhos. Olha o impacto disso. A mãe se sentia culpada ali, a culpa tá em mim, né? E talvez assim, até um apontamento da própria família, olha, a culpa isso é gera sua. Culpa dos outros, né? Marido, família, imagina o impacto disso, né? Então isso é um tremendo mito, assim como qualquer outra causa, porque depois veio uma outra teoria que diz que não, que era o contrário, que a mãe crocodilo, aquela mãe que ela dá muito
amor, um apego tão grande ao filho que não permite que o filho se Uma desenvolva. super Isso, proteção. que também é um tremendo mito. Então, qualquer busca por explicação na história de vida da criança para o autismo é mito. A criança ela nasce com autismo. A gente sabe que, logicamente, o primeiro ano de vida, os 2 primeiros anos de vida impactam diretamente no desenvolvimento da criança. Então, uso excessivo de telas, não atender necessidades básicas da criança, negligência dos pais. Isso vai impactar no desenvolvimento dos filhos, com certeza, mas não causa autismo, né? Então, qualquer busca de traumas, busca de questões emocionais na família, para explicar o autismo no filho, são mitos. O segundo ponto é outros fatores que ocorrem também depois que a criança nasce, que são as vacinas, estarem associadas ao autismo, né? Então isso nasceu de um estudo que depois caiu por terra, né? E que foi um estudo bastante antiético, inclusive, que relacionava uma determinada vacina a um número maior de autistas. Isso caiu por terra, tá? Vacinas não causam autismo. Isso teve um impacto muito grande ao ponto das famílias negligenciarem a saúde dos filhos não vacinando, optando por não vacinar, comprometendo muitos outros aspectos de saúde, né? Inclusive com o surgimento de outras doenças que já estavam erradicadas, né? Então esse também é um grande mito. Esses 2 para mim são os maiores por conta do impacto que eles causaram. Então é sempre importante falar sobre eles, assim. O autismo, a criança ela nasce com autismo. Segundo, nenhum ponto depois que a criança nasce vai causar o autismo, né? Inclusive esse que surgiu mais recentemente, que é o uso de telas, né? O uso de telas não causa autismo, pode estar associado a atraso de desenvolvimento e até algumas características que são parecidas com o autismo, mas não causam o transtorno do espectro autista. Perfeito, você falou do uso de telas, né? A gente vai muito na contramão do uso de telas, Fábio. Então a gente fala como tirar as nossas crianças das telas. Então, assim, é um fato porque, assim, a gente não trabalha com telas. Então as crianças têm que trabalhar com jogos de tabuleiro e são jogos que não envolvem sorte. Envolve estratégia, são jogos competitivos, jogos colaborativos. E o excesso de telas, isso já é muito bem falado, que ele causa inúmeros prejuízos no desenvolvimento cognitivo, social das crianças. E muitas vezes a criança autista, eu percebo, e eu vou falar até como professora agora, tá, Fábio? Dentro da sala de aula, às vezes você tem aquela criança que tá com um comportamento mais agitado, um TEA, que está querendo sair da sala, que está brigando com os colegas, não quer ficar ali naquele ambiente, e eu vejo, às vezes, ou uma AT, ou até o professor, dando tablet, como uma forma de acalmar aquela criança. Eu vejo que nem sempre isso é muito positivo, porque aquela criança fica jogando ali no tablet, e aí a hora que você vai tirar de novo, eu tenho um ciclo de comportamento novamente disruptivo, então ela passa muito mais tempo diante das telas do que se envolvendo mesmo com o grupo, com a questão social. Isso procede, certo, Fábio? Sim. E se a gente está falando do autismo, que um dos braços ele depende do social, a gente está falando de linguagem. A linguagem ela é social e a gente está falando de socialização. Como que nós vamos ensinar uma criança que tem atraso na linguagem, atraso na socialização? Socializando. Perfeito. Então, se eu tiro tempo de socialização, eu estou tirando oportunidades de melhorar justamente as maiores lacunas que ela tem, né? Então, a gente deveria ir para um caminho contrário. Logicamente que a tecnologia funcional ela pode ser uma aliada, especialmente na parte da comunicação alternativa. Sim. Existem estratégias pedagógicas também com o uso da alta tecnologia, mas se a gente consegue ganhos em áreas como socialização e linguagem sem o uso de telas, é o melhor caminho a seguir, porque aí a gente consegue estimular através justamente das áreas onde ela vai ter mais dificuldade, que é a da socialização e da linguagem, né? Nossa, perfeito. E é esse o nosso caminho, Fábio, né? Tirar as crianças das telas aí. E aí eu vou te fazer mais uma outra pergunta. Nós falou muito da questão da causa do autismo, né? De bebê a gente já consegue talvez fazer aí alguns diagnósticos, mas eu escuto também de pais dizendo: mas estava tudo bem com o meu filho, ele dava tchau, ele tinha comunicação com o olhar, ele apontava, e aí chega aos 2 anos, a gente fala daquele autismo regressivo, tardio, o diagnóstico tardio.
Explica um pouquinho pra gente, Fábio. O que é isso? Dentro desse universo do autismo, e a gente poderia dizer autismos, porque a gente tem sindrômicos, não sindrômicos, tem muitos genes que não foram mapeados ainda, e pode ser que a gente vá para um caminho de uma divisão do espectro em algum momento, na medida que a gente for conhecendo as causas a fundo, né? Existe um subtipo de autismo, digamos assim, que é o autismo regressivo, né? Que é quando a criança, ela por alguma falha ali na poda neuronal, justamente por conta dessa idade de 2 anos, né? Ela parece que perde algumas habilidades, né? E se tem uma falha neuronal, se a gente tem algo neurológico, só algo neurológico explica a perda de habilidades. Porque todo comportamento que eu faço, toda habilidade que eu aprendi, requer uma conexão cerebral. Se eu perco essa conexão cerebral, eu deixo de emitir aqueles comportamentos. Então, o que acontece nesses casos. Aí a criança ela pode parar de falar, ela passa a emitir um isolamento maior, mas o que a gente entende hoje é que não foi algo na vida da criança que causou essa dificuldade. Talvez já dos estava 2 anos. lá. Já estava lá, mas nessa idade ocorre essa poda e ocorre, florescem essas perdas e esses sinais. Porque foi justamente esses casos de autismo que acabaram levando a gente a entender o que aconteceu então aqui aos 2 anos, no ambiente da criança, na vida dessa criança, que causou esse prejuízo. Mas não, era algo que já estava programado para acontecer desde o nascimento. Então, Fábio, eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu tenho ouvido muitos relatos mesmo de pacientes meus adolescentes com TEA, né? Porque o diagnóstico muitas vezes veio tardio. E vou falar de alguns casos específicos. Então, assim, o adolescente ele não tem um nível de suporte tão agressivo ali que precisa, que dê tanto impacto. Então, eu já ouvi de adolescentes, eu não quero que ninguém saiba que eu tenho autismo, né? Como se aquilo fosse um peso, e eu não tô tirando o peso porque é um peso ali para esse adolescente. E a questão também dos colegas entenderem. Eu não sei se eu tô errada, mas eu acho que quanto menor a criança, mais fácil a gente inserir que existe as diferenças, essa diversidade, que todos aprendem juntos. À medida que eles vão crescendo, na adolescência, vai surgindo uma exclusão, talvez automática, ou inconsciente, e o relato que eles trazem é assim: os meus amigos me evitam, não querem que eu fique no grupo, se eu chego eles saem. Como é que a gente pode lidar com isso? E aí eu acho que seria uma dica mais para os professores, educadores e para os pais, que às vezes não percebem que o filho está sendo excluído. Sim. E ele começa a ter uma questão assim: eu preciso me encaixar naquela sociedade. Então, ele começa a ficar mais acuado. Então, eu me encaixo, uma camuflagem ali. Eu acho que isso acontece muito mais nas meninas do que nos meninos, se eu não estou enganada. Mas como é que a gente pode lidar com isso? Quando um professor percebe isso, ou às vezes ele não percebe, e vamos começar a perceber. Sim. Isso infelizmente é comum, né? Por conta dessas dificuldades que a gente teve de diagnosticar mesmo no passado. O autismo nível 1 de suporte não é fácil de diagnosticar, ele se confunde com TDAH, ele pode estar presente com outras condições. Perfeito. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de aceitação também da própria pessoa, ou isso às vezes é um reflexo da família, um reflexo do que ele escutou, do que ele ouviu. A gente ainda tem essa visão muito negativa do autismo, né? Então, quanto mais a gente fala sobre o autismo, especialmente o autismo nível 1 de suporte, né, com os potenciais, valorizar o lado positivo, os benefícios que o autismo, né, que essa condição pode trazer. A gente precisa falar disso, de um conceito de atipicidade, não de um conceito de déficit, né? Um conceito de eu sou neurodivergente, eu tenho uma divergência, eu tenho atipicidades, não necessariamente só déficits. Essa neurodivergência me traz pontos positivos, aonde eu me destaco, e déficits que eu preciso trabalhar. Então, se eu consigo entender dessa forma, eu vou entender que todo mundo é assim. Todos nós temos nossos pontos fortes, nossos pontos a melhorar, nossas lacunas, né? Então, tudo passa pela aceitação. Quando eu não tenho aceitação, eu busco me encaixar na sociedade. E eu não consigo me encaixar, porque as pessoas são diferentes de mim. E quando eu não consigo me encaixar, isso aumenta ansiedade, depressão, ideação suicida, que são altíssimos no autismo. Olha como isso é importante. Altíssimos. Então eu preciso de fato trabalhar essas questões. Primeiro, dicas para os professores. O autismo, a neurodivergência, ela precisa ser trabalhada independente de ter aluno ou não. Então trabalhar o tema com a turma
A turma ela vai crescer compreendendo a inclusão, vai crescer sendo mais empática, independente de ter um aluno ou não. A gente trabalha tantos temas na escola, a inclusão tem que ser trabalhada, a gente precisa Uhum. crescer. A nova geração precisa ser uma geração empática, inclusive. Essa geração está na escola hoje. Então esse tema tem que ser trabalhado cada vez mais para a gente lá no futuro não ter essas dificuldades, né? E percebeu que tem um aluno que recebeu o diagnóstico, ou aumentou o isolamento, aumentou as chamadas crises internas, que são aqueles períodos de isolamento, de retração social ou parcial, ou seja, o aluno ele está diferente, né? Isso pode ser um reflexo do autismo. É o momento de tentar buscar o diálogo. Esse diálogo ele só vem com uma boa relação de confiança. Então, às vezes não é nem o próprio professor que vai fazer isso, é algum colega ou a própria família. Mas se o professor ele tem uma boa relação com esse aluno, ele pode em algum momento ali abrir o diálogo e tentar se aproximar desse aluno para tentar entender a melhor maneira de ajudar, porque isso é muito individual. Se o aluno ele não quer ser exposto, a exposição ela prejudica mais esse aluno. Então a gente tem que respeitar essa Tem que criança. respeitar. Isso vai ser trabalhado em consultório. A psicóloga vai criar uma boa relação, vai tentar entender os pontos positivos e negativos dessa aceitação, dessa exposição, mas tem que ser respeitado esse momento. Para quem não gosta de elogio, o elogio é punição. Então eu posso elogiar um aluno em turma e o aluno fica tão envergonhado, retraído, que ele não vai mais à aula. Olha. Porque é tão aversivo isso para ele, todo mundo olhando para ele, que ele evita se expor de novo para não passar por aquela situação. Esse é um cuidado, Fábio, Então, que às vezes os professores não sim, percebem. sim. Eu fico elogiando aquele aluno e naquele momento Sim. não é tão positivo. Sim, então eu preciso entender o que é o melhor para aquele aluno naquele momento. Lógico que se eu sei que no longo prazo isso vai trazer prejuízo para ele, eu vou respeitar, mas eu vou tentar encontrar um outro caminho, né? Conversar com a família, conversar com a própria psicóloga dele, fazer um encaminhamento para uma avaliação psicológica, se ele não está ainda em psicoterapia, porque eu estou percebendo que eu não posso respeitar, por exemplo, um caminho que eu estou percebendo que vai trazer mal para ele, né? Ele não está indo para a escola, ele está se isolando, ele está falando de comportamentos que podem colocar em risco a segurança dele, a saúde dele. Então isso não vai ser respeitado, né? Agora, se ele não está fazendo nada de mal para ele, por exemplo, ele não quer naquele momento falar que ele tem autismo, isso não causa nenhum prejuízo para ele, nem para ninguém. Então a gente vai respeitar esse momento até que ele se sinta confortável para isso. E tem pessoas que evitam falar do diagnóstico, né, durante toda a vida. Eu conheço vários profissionais, às vezes a gente contrata, por exemplo, para palestrar num evento, o profissional ele tem um diagnóstico de autismo, mas a gente sempre pergunta, você quer que a gente exponha isso ou não? Né? Hoje você me perguntou, né? Posso falar que seus filhos têm autismo, né? Eu falei, não tem problema nenhum, gosto muito disso, né? Não tem problema nenhum, porque eu acho que cria uma empatia com os outros pais. Mas eu conheço pais também que evitam falar disso. Sim. Então, assim, é sempre uma questão muito familiar, muito individual, e a gente precisa respeitar, né? Eu acho que o diálogo é a melhor forma, né? Conversar com essa família, conhecer essa criança, porque cada um é único. Às vezes eu encontro professores pedindo muito receita de bolo, né? Ai, qual é a melhor atividade? Não, vamos conhecer aquela criança. Cada criança é única, né? Todos os cérebros são diferentes e cada um aprende de uma forma diferente. Essa diversidade. O que nós não podemos é regredir, né, Fábio? Há uma luta muito grande pela inclusão. Você luta muito para trazer essa informação e informação de qualidade. Nós estamos usando aqui um canal, não é, que vai ter muitas pessoas assistindo, porque a inclusão ela tá ali e a gente não pode falar que não existe. Não posso ter a exclusão da inclusão. Né? Eu tenho usado essa palavra que parece meio como a exclusão da inclusão, né? Eu incluo, mas ao mesmo tempo tô excluindo. Olha, você não participa, eu tô dando aula para todo mundo, espera eu terminar de explicar para todo mundo, aí eu vou até você para poder te passar uma atividade diferente, ou às vezes a atividade também não tá preparada para aquilo. Então acho que a gente tem muitos desafios ainda dentro da escola para a questão mesmo da inclusão. E você, quanto pai, eu acho que você sente muito isso também, Fábio. Eu vejo na escola, talvez, né? Ser professora do Fernando e do Guilherme deve ser um desafio com o pai Fábio Coelho, né? Mas existe isso também, né? Desses professores ainda terem que buscar essa informação. Sim, e esse é o caminho, assim, o caminho é
entender que eu nunca sou especialista em autismo. Isso é um diploma, um certificado, né? Eu Ótimo. conheço o meu aluno com autismo. E se eu vou receber um outro aluno, eu vou começar do zero de novo, para avaliar e tentar entender as melhores estratégias para ele. Então, se a gente tem isso em mente, que o autismo ele é sempre singular, ele vai ser apresentado de forma única para cada pessoa, e cada pessoa tem a sua personalidade, é muito maior do que o autismo, eu vou buscar as estratégias sempre fugindo das receitas, né? Então, muito exemplar o que você trouxe. Assim, a gente precisa fugir das receitas e encontrar o caminho personalizado para o trabalho com autismo. A gente trabalha muito com a individualidade. Sempre que as pessoas perguntam do supercérebro, Fábio, as pessoas falam assim, Renata, mas todo mundo tem que estar na mesma página? Não, não. Tanto faz se eu estiver na página 34, você estiver na 43. Eu vou respeitar a criança que está um pouquinho, né, atrás ali, e eu posso respeitar também aquela criança com alta superdotação, com altas habilidades, que muitas vezes a criança com autismo, ela também tem, ela apresenta isso. Às vezes ela é muito boa em matemática, né? E ela dá um show ali nesse processo, porque é o foco de interesse dela, ela gosta muito daquilo. É o caso desse meu aluno com o Soroban. Nossa, para ele, ele avançou e deu um baile nos professores, Fábio. Né? Ele estava já avançando nos graus e o professor tinha que, como a gente é um sistema de franquia, todos os franqueados têm que estar sempre num movimento de reciclagem, de aprendizagem. Então eles falam assim, nossa, mas meu aluno tá quase chegando onde eu tô, então vamos estudar, vamos voltar nisso. Né? E aí, Fábio, tem uma frase sua que eu gosto muito, a gente já tá quase no final, né? Eu nem vi o tempo passar, olha só. Nunca diga, meu filho não consegue aprender, ao invés disso pense, como eu devo ensinar? É isso. Eu acredito muito nisso. Muito, muito. Porque isso gera um questionamento dos pais, dos profissionais, porque aí está seu filho, mas poderia ser seu aluno, seu aprendiz, seu paciente, seu cliente, né? Eu preciso encontrar as melhores estratégias para ensinar. A capacidade de aprender, ela nunca pode ser questionada. A gente precisa tentar encontrar as melhores formas. Então, assim, eu aprendi a ensinar de uma forma que não se encaixa para todas as pessoas. Porque é uma forma que foi pensada provavelmente na média populacional, os métodos tradicionais, né? Então eu preciso encontrar outras formas para ensinar o meu aprendiz. E não está dando certo por um caminho, a gente vai pelo outro. Não está dando certo por um, vai pelo outro. Mas a capacidade de questionar esse aprendizado não pode ocorrer. Senão eu passo a ter uma barreira que é atitudinal. Sim. E isso me coloca numa zona de acomodação. E aí o aluno não avança. E hoje a gente já tem evidências científicas, ou seja, a gente já sabe, a humanidade já produziu conhecimento suficiente para isso, para dizer que nós temos como ensinar autistas. Nós temos 28 práticas que a ciência já disse, ó, essas 28 aqui funcionam. Tem várias outras que podem funcionar. A gente precisa de mais estudos, mas algumas já têm evidências, outras estão começando. Mas essas 28 aqui, esse caminho, a gente já tem conhecimento para dizer que funciona. É só vocês aprenderem a fazer bem feito que vai funcionar. Então, assim, se a gente já tem um caminho, é só a gente buscar, aprender e tentar encontrar as melhores estratégias que vai dar certo. Então, essas barreiras atitudinais de não dá, eu não consigo, isso muitas vezes é o maior desafio no nosso dia a dia. Tanto dos pais, que precisam ser mais participativos, né? Quanto especialmente dos profissionais, que são pagos para isso, né? Os pais estão enfrentando ali desafios emocionais, né? Mas os profissionais, eles é o serviço deles, é o trabalho deles, né? Então, sim, eu acredito muito nessa frase, sempre trago ela nos eventos. Eu trouxe ela porque eu achei ela que traz um impacto muito importante de reflexão, né? Eu acho que assim, a gente tem que crescer na empatia, na diversidade, na humanidade, nas diferenças, porque um aprende com o outro. Olha aqui, quantas informações importantes você trouxe para nós. E Fábio, para a gente encerrar, eu queria que como pai especialista, que mensagem você deixaria aqui para todas as pessoas que estão ouvindo? Eu diria assim, perca bastante tempo, o máximo de tempo, que não é perda, para conhecer o seu filho. Estude bastante sobre autismo. Ao estudar sobre autismo, você vai fugir de curas milagrosas,
de pessoas que estão te apresentando coisas visando ganhar dinheiro ao invés do desenvolvimento do seu filho. Então tenha como base nessa busca a ciência. Estude sobre autismo, e ao estudar sobre autismo você vai entender que você precisa compreender individualmente cada pessoa. Aí você vai passar a conhecer o seu filho de uma maneira diferente. Os gostos, os interesses, planejar a rotina de uma maneira mais harmoniosa. Você vai perceber que isso vai gerar um ambiente mais enriquecido e vai fazer com que ele progrida. E aí, a partir disso, sim, o grande segredo para uma vida feliz no longo prazo, né? Aprender a comemorar, celebrar os pequenos avanços, aprender a entender a vida para muito além do autismo, a entender que a gente precisa também cuidar de si, então equilibrar as áreas da vida, né? Então, tudo isso, o estudo sobre autismo vai trazer, né? Então, são alguns atalhos aí que talvez eu gostaria de ter ouvido isso lá atrás, né? Muitas coisas que a gente vai aprendendo conforme os anos vão passando mesmo. Fábio, muito obrigada. Foi um papo maravilhoso, né? Sigam o Fábio nas redes sociais, na Academia do Autismo, todo o trabalho que ele traz com muita propriedade. Não foi uma conversa, foi uma aula aqui, Fábio, né? Muito obrigada. Para quem não conhece o Super Cérebro, vai no nosso site, nas nossas redes, supercerebro.com.br, agende uma aula experimental gratuita, porque nós temos mais 300 franquias em todo o Brasil. Agenda, traga o seu filho com autismo, né, com transtorno, que a gente vai acolher. Eu acho que o acolhimento é fundamental, e até mesmo para você, porque a gente tem adultos, crianças, todo mundo fazendo o Super Cérebro. Pessoal, muito obrigada. Tchau. Você quer aprimorar as suas habilidades cognitivas e socioemocionais? Quer ter uma melhor saúde mental e também uma melhor qualidade de vida? Então eu te convido a experimentar o método Super Cérebro. O método Super Cérebro é um desenvolvimento humano integral envolvendo neurociência e educação. Você pode agendar a sua aula experimental gratuita pelo supercerebro.com.br e descubra do que a sua mente é capaz. Vem conhecer o Super Cérebro!